Contato é com Luciano Moresco, presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o CODEVAT, para falar sobre a votação da Consulta Popular 2023. Tem tudo a ver com a pauta que a gente agora há pouco abordou, né, com a Marjorie, a pauta que tem sido preponderante aqui na nossa programação, questão de enchente, questão de preocupação e questão de monitoramento, de um melhor sistema para estarmos preparados para quando vier novas enchentes, porque a gente sabe que elas viram historicamente isso, mas ultimamente tem sido bastante castigada aqui a região do Vale do Taquari. Vamos saber um pouco mais sobre a consulta popular, sobre como é que está sendo o procedimento, como é que as pessoas fazem para votar. Luciano Moresco, tudo bem? Boa tarde. Alô, boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Eu estou sem áudio, só um instante, por favor. Estamos em contato via Meet, também com imagens com o Luciano Moresco, mas a gente escuta ele e ele, eu acho que não tem o retorno da nossa voz. Agora sim. Agora sim. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos, a vocês, aos ouvintes da Rádio Independente nessa tarde de quarta-feira. Bom, Moresco, a gente falava sobre a importância da consulta popular e um tema que a gente tem debatido aqui constantemente, que é a enchente, que é a questão da prevenção, que são as consequências, os reflexos, enfim, tudo isso que a gente tem vivido está atrelado também a essa possibilidade da população votar e ajudar a termos um melhor sistema, né, um melhor monitoramento. É por aí? É isso, nós estamos experimentando situações, não que enchente seja uma situação nova, infelizmente, aqui para nós do Vale do Taquari, mas dessas dimensões, pelo menos para as atuais gerações, não há dúvida que a gente está experimentando fatos extremamente terríveis, que causaram terríveis consequências e que deixou toda uma população muito fragilizada, inclusive psicologicamente, diante desses acontecidos. E eu não tenho dúvida no que eu vou afirmar, que a atitude, inclusive, dos órgãos responsáveis em alertar, proteger o cidadão, sejam as defesas civis locais, municipais, seja a própria Defesa Civil do Estado, a atuação no primeiro fato de setembro para esse agora de novembro, há uma grande diferença. Por mais que a gente possa dizer que a elevação das águas se deu também um pouco diferente, mas não há dúvida que houve um trabalho muito mais eficaz no sentido de alertar, de avisar as pessoas, carros de som sendo utilizados, pedindo que as pessoas que haviam sido atingidas no primeiro evento deixassem suas casas, salvassem o que pudessem do seu patrimônio, porque a tendência é que pudesse acontecer outro grande evento, e de fato aconteceu. Então, isso só mostra que nós temos muito para evoluir no sentido de sistemas de monitoramento de volumes de chuva, de sistemas de alerta eficazes, porque, como eu aprendi com um amigo, comunicação não é o que eu falo, mas sim o que as outras pessoas entendem, como elas recebem e agem a partir disso. A gente precisa trabalhar com um conceito que muitos países já fazem há muitos anos, preparar as crianças, os estudantes desde a escola, no início das suas vidas, de como agir em caso de catástrofes. No Japão, eles se preparam para tufões, para vulcões, terremotos. Nós aqui, graças a Deus, não temos terremotos, não temos tanto essa questão de tufões, mas nós temos inundações. Então, nós precisamos trabalhar essa questão, planos de como atuar, desde a infância, lá nas primeiras séries escolares, e envolver toda a sociedade. Ficou evidente, ficou patente que a gente precisa evoluir, e também para evoluir, para ter planos, para ter equipamentos que monitorem em tempo real o volume de chuva e quanto esse volume vai impactar na elevação dos rios nas partes mais afetadas. Para isso a gente precisa de recursos. Então, trazendo essa fala agora para dentro da consulta popular deste ano, mas que vai destinar recursos do orçamento do ano que vem, parte do orçamento do Estado canalizado para que os COREDs, no nosso caso o CODEVAT, trabalhe com a sociedade e defina a aplicação. Por mais que a gente fale de um recurso aí de em torno de 1.700.000, que não é um valor tão expressivo, mas a gente tem que aproveitar da melhor forma possível todo o recurso. E nós temos, então, já avançando, na cédula de votação que se construiu a partir das reuniões e assembleias do CODEVAT,
5 propostas, tá? Se tu me permitir, eu vou identificar elas todas muito rapidamente. Por tá? favor. Para depois falar de qual que a gente tem entendido. Aí o Luciano Moresco, cidadão, não presidente do Codevate, se é que é possível separar, ele vai sugerir o que ele entende que seria talvez a proposta mais indicada, que tem a ver com o que aconteceu nesses últimos meses, que é um tanto óbvio. Tá? Então, vamos lá. A primeira proposta tem a ver com o setor de agricultura e fala da implantação de cisternas de geomembrana, que seria uma coisa mais voltada para a questão da preservação de água em casos de estiagem. A segunda proposta trata do apoio a medidas contra inundações, qualificação do sistema civil, ampliar o sistema de monitoramento. Essa foi uma proposta construída a partir do colegiado do Conselho. A proposta 3 trata da recuperação ambiental de matas ciliares do rio Taquari pós-inundação, que também tem relação com os fatos ocorridos. A proposta 4, módulos sanitários, programa Nenhuma Casa Sem Banheiro, porque por mais que algumas pessoas achem que possa não ser verdade, nós ainda temos no Vale do Taquari muitas residências ou que não têm um banheiro ou que eles têm não pode ser chamado de banheiro, porque não dá a condição sanitária mínima para as pessoas, expondo elas a riscos de contraírem doenças. Então, a gente precisa ainda ter residências e também, com as catástrofes que aconteceram nesses meses, possivelmente o número de casas afetadas com isso, com essa deficiência, aumentou. E a proposta 5 trata de acompanhar e fortalecer políticas públicas de inserção para a redução de pobreza, assistência social voltada a crianças, jovens, pessoas com deficiência, e, por exemplo, seria investimento em cooperativas de recicladores, para que a gente possa dar uma melhor destinação para o lixo produzido, reciclar tudo que é possível. Quando eu cito essas 5 propostas, elas fazem parte da cédula de votação que está disponível desde segunda-feira até sexta-feira agora, é só uma semana o período de votação, para que os cidadãos eleitores do Vale do Taquari possam entrar no site Consulta Popular. Se botar isso lá no buscador, no Google, botar Consulta Popular, vai ser direcionado para a página. O único detalhe que precisa ter em mãos o número do título do eleitor. E alguém vai dizer, mas o título do eleitor não se usa para praticamente nada. Pois bem, mas como é uma votação que trata de recursos públicos, é uma ferramenta oficial, o título do eleitor, ela está prevista em lei. Então, o único, talvez, dificultador é a questão do título do eleitor. A gente vem trabalhando com o governo para que a gente possa substituir isso, por exemplo, pelo CPF, que a maioria das pessoas tem o domínio do CPF, tem isso decorado. Mas ainda nesse ano, nós temos a questão do título. Mas se a pessoa for ali acessar esse site, ou também baixar o aplicativo da Consulta Popular, que é outra forma de votar, e não tiver o título em mãos, ele vai poder clicar ali, vai ser direcionado para o site do TRE e vai rapidamente identificar o seu número e concluir a votação. A sugestão, dentro do colegiado, pensamos, uma delas, que talvez seria a mais óbvia por tudo que vem acontecendo, é a proposta 2, que fala de destinar esse recurso do orçamento do ano que vem para ampliar, para qualificar no primeiro momento os serviços de nacional e qualificar o sistema de equipamentos para monitorar o volume de chuvas em tempo real e que essa informação de qualidade permita que se possam desenvolver ações muito rapidamente no sentido de que as pessoas sejam avisadas e protegidas, seja de suas vidas em primeiro lugar e também de seu patrimônio, que pode ser daqui a pouco retirado de uma residência para poder salvar esse patrimônio que às vezes é fruto de trabalho de uma vida. Infelizmente, no primeiro evento de novembro, as pessoas não foram avisadas da forma como deveriam para que pudessem se proteger e proteger os seus bens. O de setembro, no caso, né? Setembro. Moresco, e o que seriam, na prática, esse apoio e essa ampliação dos sistemas de alerta? Isso também foi pensado ou seria uma segunda etapa? Não, nesse primeiro momento a gente coloca a proposta um pouco mais genérica, mais abrangente. Aí, no segundo momento, se essa for uma das propostas eleitas, tá? Nós vamos construir o plano de trabalho, o que pode ser adquirido, o que pode ser fomentado. Vou citar um exemplo, que talvez não se enquadre diretamente nesse recurso, mas que a gente poderia avaliar. Aquisição de botes salva-vidas, porque ficou evidente naquela primeira enchente de setembro que se não fossem voluntários, pessoas que a gente tem que chamar de herói, porque quem
quem arrisca a sua vida para salvar outra pessoa, não tem outro nome para se dar que não seja um herói. E nós tivemos inúmeros heróis em várias cidades do Vale, arriscando sua vida para salvar outras. E às vezes com um caico, com um barco que não tinha a melhor condição, porque a nossa estrutura regional da Defesa Civil não tem esse equipamento ou não tem na quantidade que se mostrou necessária. Então tem uma possibilidade de se conseguir, via emenda parlamentar de deputado do Estado, aqui não é uma questão política, é só uma questão de demanda, que ele possa destinar recursos para que se possa adquirir barcos com capacidade especial para socorrer pessoas com motores potentes. Então, talvez a gente, depois do segundo momento, entenda que possa investir mais nisso, mas em outras ações, especialmente equipamentos que possam medir em tempo real que volume de chuva está caindo na bacia Taquarianta. Vocês devem ter entrevistado o Júlio Salecker, que faz parte do Conselho de Desenvolvimento também, é o vice-presidente da bacia Taquarianta, uma das pessoas mais qualificadas para falar desse assunto. Ele disse, e eu sempre cito, quando eu cito um fato ou uma ação, eu cito de quem eu aprendi. Eu aprendi do Júlio que não adianta a gente ficar olhando a régua. Por exemplo, sou morador de Encantado. Eu ia aqui na barranca do rio e olhar a régua de Encantado. Eu preciso saber quanto está chovendo nas cabeceiras, nos afluentes e tudo que vai jogar na calha do Taquari com antecedência para que a gente possa desenvolver os planos. Tem um estudo técnico desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Hidrológica ou Hidrográfica do Rio Grande do Sul, que está baseado na URGS, tá? São professores da URGS que desenvolveram essa nota técnica, que afirma que o volume de chuvas que caiu na região alta da bacia Taquariantas e que necessariamente viria para o rio Taquari, era possível saber, por exemplo, em Lajeado, com 20 horas de antecedência, volumes muito próximos do que aconteceria se nós tivéssemos todos os sistemas funcionando e qualificando ainda mais. Esse tempo é determinante para que a gente possa tomar ações no sentido de resguardar vidas e também o patrimônio na medida do possível. Eu vou além, até eu acho que a questão do monitoramento, e eu volto e meia quando falo aí com responsáveis, seja do governo do estado ou da Defesa Civil, Secretaria do Meio Ambiente, eu acho que o principal é isso que falta para a gente, viu, Moresco, é a questão de saber quanto que está chovendo e mais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Vacaria. Se fala muito que quanto chove em Vacaria representa muito para cá. Só que eu não sei se as pessoas sabem, mas é pouco mais de 30% do que chove em Vacaria que vem para a bacia do Taquariantas. Se chove em outras áreas do município, vai para outras bacias. Então, é muito no detalhe. E isso, se falou, por exemplo, que em setembro, a chuva de Passo Fundo é que foi determinante. Choveu muito em Passo Fundo em pouco tempo e essa água acabou vindo para cá. Não, a água de Passo Fundo não vem para cá. Isso um hidrólogo da Defesa Civil do Estado nos informou, só que eles também não deixam isso muito claro, né? Se chover um pouco para o lado, vai para uma outra bacia, já muda completamente. É saber quanto que está chovendo lá, fazer a projeção, enfim, próprios profissionais que muitas vezes poderiam ter esse conhecimento, acabam fazendo projeções que não dão certo. Eu vou pegar um outro exemplo. Para essa semana, veio um novo alerta da Defesa Civil do Estado. Na semana passada veio também que poderíamos ter inundação. O rio Taquari, ele está com 15 metros, ele subiu, mas está com 15 metros, 2 acima do nível normal em Estrela. Para dar inundação tem que ser 19, é muito longe, é muito distante. E aí o que acontece? Não se leva muito em consideração as projeções, os alertas, se erra dessa forma, né? Semana passada também, nós até divulgamos, e depois não houve uma correção, né? Foi um vídeo que a Defesa Civil, depois de emitir um alerta, causar uma preocupação, veio lá e disse, não é bem assim, talvez deslizamento, mas não vai ter a inundação. Bom, dito isso, estamos falando de R$1.700.000. Eu sei que, e até você começa, né, a nossa entrevista dizendo que isso não é muito, e até eu vou fazer uma comparação. A Marjorie acabou de falar para a gente, secretária estadual do Meio Ambiente, que vai ser utilizado R$26 milhões para o recolhimento de parte do entulho. Muito entulho vai ficar aqui ainda, vai precisar ser feita uma nova licitação, contratação de empresa para retirar depois o que ainda vai ficar dessas enchentes. 26 milhões. Estamos falando para recolhimento de entulho. E estamos falando de 1.700.000 para prevenção, para equipamento, para monitoramento. Então, acho que ainda falta bastante, por mais que a gente sabe que tem vindo auxílio aí, seja do governo federal ou do governo do estado, embora, do meu ponto de vista, opinião particular aqui também, bastante aquém do que deveria. Agora, eu vi um ponto aqui que é interessante, Moreira, que nos últimos anos, eu me lembro de a gente ter conversado, onde a votação caiu aqui na região, né? Mesmo que agora seja online, a pessoa entra ali no computador, tem que ter o título de eleitor, e é muito boa a ponderação que você faz, de que
Se colocar o CPF facilita, porque quase todo mundo sabe o seu CPF, eu não sei para que complicar, mas tudo bem. Agora, eu vi que o município que proporcionalmente mais votar, ou a região, na verdade, que mais votar, vai receber R$ 1 milhão a mais. E do segundo ao nono colocado, proporcionalmente também, vai receber R$ 500 mil a mais. Então a gente pode dar um gás aí, chegar a quase 3 milhões, por exemplo, se o Vale do Taquari for a região que mais votar. Então, daqui a pouco pode acontecer essa mobilização, né? Eu não sei como é que vocês estão percebendo essa votação nesse momento, se imaginam que a votação vai ser maior até por todo esse clima, por tudo isso que a gente está vivenciando nesse ano de 2023. Olha, com relação à queda de votação, acho que tem alguns fatores, tá? E talvez alguma parte da responsabilidade a gente mesmo na condução do processo possa ter, por como eu disse, talvez não, a comunicação não é o que eu falo, mas como as pessoas entendem. Eu vou citar aqui, a Rádio Independente é, sem dúvida, um canhão de alcance com as pessoas do Vale do Taquari, a região baixa do Vale, mas toda a região tem um acesso, ela acessa milhares de residências de pessoas. Se parte dessas pessoas estiverem nos ouvindo agora, ou acompanharem na rede social depois as divulgações a respeito da consulta popular votarem, nós subiremos consideravelmente isso. Infelizmente, aí eu não tenho problema em dizer isso, tá? Infelizmente, as pessoas não têm dificuldade de dedicar 1 hora e meia. Os mais conservadores, tá? Alguns, bem mais do que isso, dedicam o tempo sagrado do seu dia para as redes sociais, para acompanhar o que a celebridade fez ontem, o que o gato da celebridade fez ontem. Mas não conseguem dedicar 2 minutos do seu tempo para fazer uma participação cidadã, sabe? A ferramenta da democracia define parte do orçamento dos recursos do Estado e, nesse caso, a sugestão para essa proposta 2 que fala de melhorar, mesmo não sendo um recurso gigante, mas para melhorar ações de defesa civil que possam se impactar na vida das pessoas. Eu custo acreditar que algumas das pessoas que estão ouvindo ou não foram afetadas, pode não ter sido diretamente, mas tem um parente, um amigo que foi afetado. Será que não dá para dedicar 1 minuto e meio para quem é lento como eu, tendo o número de eleitor, para fazer uma votação acessando o site, e ele não trava, não ter travado, para ir lá e fazer a votação, seja nessa proposta, seja em outra? Está aqui um desafio. Porque é fácil de dizer, porque tem que acontecer, porque não veio dinheiro. Agora nós temos um recurso que não é gigante, mas está aí. Agora precisa que o cidadão faça parte dele. Ele consegue fazer ou ele vai deixar para o outro fazer porque ele prefere cuidar de outras coisas menos importantes? Desculpa o meu desabafo, mas todo ano é a mesma coisa. Está correto. A gente vem, a imprensa abre o espaço, as pessoas ouvem isso e fazem de conta que não é com elas. Aí quando acontece a catástrofe, aí acontece direto ou indiretamente. Qual a porcentagem de votos, Moresco, para vir o recurso aí, independente disso? Não, para essa, nós temos, só para explicar, a proposta 2, 3 e 5 são propostas de âmbito regional, tá? Para isso não tem o mínimo de votos. O Vale do Taquari vai receber, o Codevate vai receber em torno de 1.700.000 e poucos mil, agora não tenho exatamente o número, tá? Para a proposta que for, e um detalhe, 1.700.000 e poucos, 20% necessariamente será dividido entre a proposta 4 e a proposta... que são propostas de caráter municipal. O que isso significa? 345 mil vão para essa proposta. Sobrará para outra proposta, que poderia ser a 2, que é a sugestão, 1.450.000, tá? Que é o que a gente está imaginando que poderia ser as ações de defesa civil ou também a questão de investigação das matas. Tá? Para essas propostas que são de âmbito municipal, o município, para ter direito à divisão desses recursos, terá que ter alcançado no mínimo 2% do seu eleitorado. Tá? Mas para as propostas, a 2, a 3 e a 5, não há uma exigência mínima. Mas, como vocês disseram, se nós ficarmos entre os 9 coréis com maior votação, nós agregamos 500 mil para pouco. Se nós ficarmos em 1 milhão. Algumas regiões, elas têm a participação dos municípios muito fortes. Infelizmente, o envolvimento dos municípios do Vale do Taquari na consulta popular vem caindo. E a mobilização, ela se dá de município em município. Eu sempre agradeço o espaço, estando presidente do Codevate, que a mídia regional tem nos dado.
Só que se não houver a mobilização nos municípios, colocando um notebook numa esquina com as pessoas, chamando as pessoas para ir votar, para fazer o corpo a corpo dentro dos prédios das prefeituras, dos funcionários, das pessoas que circulam na cidade, o trabalho só de rede social e, infelizmente, também da imprensa, e não que ela não nos abra espaço, não bate nas pessoas, elas acabam passando meio de um lado para o assunto. Então, é muito necessário. E a gente manda e-mail para os municípios, e a gente manda célula para os municípios, e a gente convida para a Assembleia, e fica aqui um pouco também de desabafo nesse sentido. Tem caído o envolvimento. Um dos motivos que eu imagino também é de que consultas populares de anos anteriores existem valores que o Estado ainda não pagou. Isso tem desmobilizado também. Mas é a mesma questão da dificuldade do título do eleitor. Se é difícil para o cidadão do Vale do Taquari, também é difícil para o cidadão da região metropolitana, porque a regra é a mesma. Se o campo é ruim para os dois. Então, isso não pode ser desculpa. O que a gente precisa, de fato, é engajamento. E nisso, infelizmente, a gente não tem conseguido que os executivos municipais se engajem a ponto de fomentar uma votação mais expressiva. Tá certo. Moresco, até tem uma ouvinte aqui, não sei qual seria o problema de identificá-la, mas ela pede para a gente não identificar, ela é de Arroio do Meio, e ela diz parabéns pela entrevista, bem esclarecedora. Obrigado aí pela ouvinte. E a gente até teria um outro assunto, a gente não tem mais muito tempo, daqui a pouco numa outra oportunidade, tem um outro ouvinte que diz o seguinte: boa tarde, vamos postar no Facebook para que seja feita a dragagem do rio e baixar o nível da barragem para 8 metros ou menos. São outras demandas aí que eu sei que o Codevate está discutindo, tem outras lideranças também, mas fica para uma próxima oportunidade. Obrigado pela sua participação, um grande abraço e boa votação a todos, né? Eu agradeço e fica o pedido aqui, eu sei que vocês têm sido muito parceiros, ajudem a divulgar nas redes sociais do Grupo Independente, que tem uma grande circulação em todo o Vale, para que a gente consiga melhorar a nossa votação e possa se... Porque isso vai mostrar para o Estado que o Vale do Taquari está exigindo investimentos. Talvez 1,5 milhão não seja a solução do problema, mas ele é um indicativo. O que nós poderíamos definir, nós definimos e queremos investir nisso. E a gente vai cobrar do Estado e do governo federal para que a gente receba os investimentos para salvaguardar vidas e salvaguardar patrimônios, empregos e tudo mais.